sob a proteção divina, declaro aberta a reunião plenária, 19ª reunião da 5ª Sessão Legislativa. Convido o vereador Sérgio Magalhães e a vereadora Aline Mariano para ocupar a primeira e segunda secretarias. Gilberto, toma. Não, você representante, fica aqui. Fica aqui. Fica. Vereador, solicito a vereadora Aline Mariano que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª reunião ordinária da 5ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, realizada no dia 29 de março de 2011. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2011, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das comissões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, vereador Jurandir Liberal, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal, ocuparam a primeira secretaria, Gilberto Alves, Augusto Carreiras, e registraram a presença dos demais vereadores: Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernanda, Mário Cipriano, Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Eduardo Marques, Erivaldo de Oliveira, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Liberato Costa Júnior, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Kraus, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando, segundo o secretário, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à pressão do plenário, a mesma foi aprovada sem restrição. O senhor presidente informou ao ex-vice-presidente José de Alencar faleceu e pediu para que todos fizessem 1 minuto de silêncio em sua homenagem. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Josenildo Sinésio, falou sobre o falecimento do ex-vice-presidente, onde enfatizou seu caráter correto e justo, e solicitou ao senhor presidente para que o vice-orador inscrito do pequeno expediente fizesse apenas a ordem do dia. E logo após encerrar a sessão, o senhor presidente deferiu solicitação do vereador Josenildo Sinésio, dando prosseguimento aos trabalhos. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarão as seguintes matérias: memorando número 58 de 2011, de autoria do vereador Jairo Brito, retirando projeto de lei de número 06 de 2011, de sua autoria. Memorando de número 15 de 2011, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, retirando projeto de lei de número 54 de 2010, de sua autoria. Requerimento 608 de 2011, 613 de 2011, do vereador Aerto Luna, 614 de 2011, 615 de 2011, de autoria do vereador Gilberto Alves, 616, 210 e 617 de 2011, de autoria do vereador Gilvan Cavalcante, 618 de 2010 e 619 de 2010, de autoria do vereador Marco de Bria, 120 de 2011 a 623 de 2011, de autoria do vereador Augusto Carreira, 624 a 623, de autoria do vereador Jairo Brito, 644 e 645, de autoria da vereadora Aline Mariano, 614 a 2011 a 648 de 2011, de autoria do vereador Stefano Menudo, de autoria do vereador Josenildo Sinésio, de autoria do vereador Jadeval de Lima, de autoria do vereador Marcos de Bria, de autoria do vereador Gilberto Cavalcante, de autoria do vereador João Arraes, de autoria do vereador Almir Fernandes, de autoria do vereador Mário Cipriano, de autoria do vereador Romildo Gomes, de autoria do vereador Rogério de Luca. No horário destinado ao pequeno expediente, o único orador a fazer uso da tribuna foi o vereador Alfredo Santana. Fez um voto de pesar pelo falecimento do ex-presidente José de Alencar. Em seguida, fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Guedes, onde propôs que fosse encerrada após a fala do vereador Alfredo Santana. O senhor presidente colocasse em votação a ordem do dia e logo em seguida fosse encerrada a sessão presente. Seguindo, o senhor presidente determinou o primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernando,
Amário Cipriano, Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Joselino Sinés, João Arraes, Jurandir Liberal, Liberato Costa Júnior, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Arraes, Maria Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Foram justificadas as ausências dos vereadores Alfredo Mariano e Rogério de Luca. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constataram as seguintes matérias: encaminhamento da votação dos vereadores Joselino Sinés e Aline Mariano, discussão única, votação secreta do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei 90/2010, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, que denomina Maestro Curso de Almeida o espaço apresentado artístico cultural do Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem. Maioria absoluta total de 15 votos sim, total 14 votos não. Total de 29 vereadores presentes. Foi mantido o veto. Discussão única do requerimento de número 504/2011, de autoria do vereador Maré Malta, de indicação ao senhor prefeito da cidade, no sentido de autorizar o setor competente, o serviço de manutenção da rua General Góes Monteiro, no bairro da Ibiribeira, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 530/2011, de autoria do vereador Maré Malta, dirigindo a indicação do senhor presidente da URB, no sentido de enviar uma equipe técnica para verificar a inexistência de uma ponte para a travessia dos pedestres e ainda providenciar a sua construção da rua número Jacó, no bairro de Putinga, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 511/2011, de autoria do vereador Maré Malta, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de enviar uma equipe técnica para verificar a falta de iluminação pública nos postos de número 57896, 57987, BO 57989, localizados na rua José Figueiredo, no bairro de Putinga, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 532/2010, de autoria do vereador Maré Malta, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de enviar uma equipe técnica para verificar e efetuar a podação de uma árvore de grande porte na Avenida Domingos Ferreira, rua Padre Bernardino Pessoa, no bairro de Boa Viagem, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 505/2011, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo a indicação ao senhor presidente da CODECI, no sentido de determinar a colocação de lonas plásticas em áreas de risco na rua Alterosa, do bairro da Linha do Tiro, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 506/2011, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo a indicação ao senhor presidente da CODECI, no sentido de determinar a colocação de lonas plásticas em áreas de risco na rua Visconde de Bandeira, no bairro de Linha do Tiro. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 507/2011, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de iluminação de quadra poliesportiva no Alto Zé do Bonifácio, essa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 508/2011, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo a indicação ao senhor presidente do CTTU, no sentido de determinar o serviço de sinalização do ponto de táxi na rua Machado, no bairro do Arruda, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 511/2011, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de podação de uma árvore na rua Carlos Augusto Valença, no bairro da Linha do Tiro, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 516/2011, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de pavimentação na rua Sargento Heraldo, na comunidade do Alto Zé Bonifácio, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 517/2011, de autoria do vereador Almir Fernandes, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de pavimentação na rua Comandante Arnaldo da Costa Varela, no bairro da Cabanga, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 509/2011, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de reposição de lâmpada no poste de número 35.344, na rua Floresta do bairro de Santa Maria, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 510/2011, de autoria do vereador Luiz Eustáquio, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de reposição de lâmpada do poste BO 01061, da rua Vigílio de Medeiros, no bairro de Santa Maria, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 513/2011, de autoria da vereadora Priscila Krause, dirigindo indicação ao senhor presidente, no sentido de autorizar a restauração e pavimentação de canaletas na rua Tenente João Maurício de Carlos, da UR1, no bairro do Ibura. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 514/2011, de autoria da vereadora Priscila Krause, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de capinação da rua Capitão Luiz Dormendes, na UR1, do bairro do Ibura, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de 511/2011, de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de autorizar o serviço de manutenção, troca de lâmpada no poste de iluminação pública, número BO 59251,
na rua Carlos Rios, no bairro da Ibiribeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento Q19/2011, da autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da ILUB, no sentido de autorizar serviço e manutenção e troca de lâmpada de poste número 63067, no bairro da Ibiribeira, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 520/2011, da autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da ILUB, no sentido de determinar a terraplanagem do trecho da rua Sueli Lima Menelau, no bairro da Ibiribeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 512/2011, da autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente, no sentido de determinar o serviço de manutenção e troca de lâmpada de poste de iluminação pública de número 59904, da rua Engenheiro Otávio Arantes, no bairro da Ibiribeira, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente, no sentido de determinar serviço de manutenção e troca de lâmpada de poste de iluminação pública na rua Sueli Luna Menelau, no bairro de Ibiribeira, nessa cidade. Foi aprovado. No requerimento de número 523/2011, a autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da ILUB, no sentido de determinar serviço de manutenção, troca de lâmpada, poste de iluminação de número 50339, na rua Pianista Isná Mariano, do bairro da Ibiribeira, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 524/2011, da autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da ILUB, no sentido de determinar os serviços de manutenção e troca de lâmpada e poste de iluminação pública na rua Pianista Isná Mariano, no bairro da Ibiribeira, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 525, da autoria do vereador Aerto Luna, dirigindo indicação ao senhor presidente da ILUB, no sentido de determinar o serviço de fundação de Toras de Ave na Capitão Valdemar Henrique, do bairro da Ibiribeira, na cidade. Foi aprovado. Posso pular? Caminho à votação. Foi aprovado, segunda discussão, parecer 566 da Comissão de Finanças e Orçamentos, opinando pela aprovação do projeto de lei número 120/2010, de autoria do vereador Aerto Luna. Não mais havendo a tratar, convocou a Casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 30 de março de 2011, no local de costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, depois de lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Obrigado, vereadora. Solicito em discussão a ata da reunião anterior. Encerrar a discussão, aprovada. Solicito o vereador Gilberto faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei de número 37, 38 e 39, 2011, todo do vereador Amado Cipriano Maguari. Projeto de lei número 40, 2011, do vereador Edmar de Oliveira. E o projeto de lei 41, 2011, do vereador Sérgio Magalhães. Está feita a leitura, senhor presidente. Pequeno expediente, primeiro vereador inscrito, vereador Múcio Magalhães. Vai. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas vereadores, vereadoras. Venho ocupar aqui este pequeno espaço de 5 minutos, porque acho que na segunda-feira os jornais noticiaram os fatos que merecem o registro e alguns comentários da minha parte, pelo menos. Na segunda-feira, os jornais trouxeram uma notícia muito boa para a cidade do Recife, que foi a premiação do programa Orçamento Participativo por uma entidade alemã que fez uma votação, inclusive, naquele país. Foi divulgado um número expressivo de mais de 14 mil alemães que votaram e que escolheram o orçamento participativo como um programa social que tem efetiva participação popular, que tem um aspecto de inovação na ação pública,
digno de ser premiado, como de fato aconteceu, inclusive tem um prêmio em dinheiro de 150 mil euros que a gestão do prefeito João da Costa está a discutir como vai aplicar essa quantia. E eu vim aqui registrar porque fiquei muito feliz com isso. Acho que tem processos históricos que merecem o nosso registro e, inclusive, deixar publicamente a nossa alegria registrada. Porque o orçamento participativo, ele vem na história do Partido dos Trabalhadores desde as suas primeiras administrações. E tomou uma dimensão nacional a partir da sua aplicação em Porto Alegre, nos 4 governos do PT, foram 16 anos de administrações petistas, que foram aplicados esse programa que tornou-se referência mundial em participação popular. E eu tenho uma participação nisso, por isso que quero registrar de público essa participação e essa alegria. No ano de 2000, quando foi definido finalmente, após muito debate, muita polêmica, como sempre acontece no Partido dos Trabalhadores, e foi feito um acordo entre os dois quadros que tinham a prerrogativa de assumir a tarefa de representar o PT naquela eleição na condição de candidato a prefeito, que eram Humberto Costa e João Paulo. Humberto Costa terminou por declinar dessa possibilidade em favor de João Paulo. João Paulo foi, então, efetivado pelos processos internos do PT como nosso candidato, e nós passamos alguns meses preparando aquela candidatura. Com muita dificuldade, afinal o PT não tinha praticamente estrutura nenhuma, né, vereador Josenildo? Era um partido de praticamente nenhuma estrutura financeira, era muito difícil a situação. Mas nós fizemos avaliação e achamos que valia a pena conhecer algumas experiências para preparar aquele quadro que iria fazer uma disputa importante naquele ano, na disputa da Prefeitura do Recife, contra um prefeito muito bem avaliado, muito bem apoiado, com apoio do governador, o então prefeito, tio do nosso Sérgio, Roberto Magalhães. E nós saímos do Brasil afora para conhecer algumas experiências, eu e João Paulo. Os que foram viajar, os que fomos viajar, foi João Paulo e eu. E por isso que eu lembro, quando vejo um prêmio como esse, me alegra tanto, porque nós estivemos em Porto Alegre, conhecemos as experiências do orçamento participativo, vimos em loco a transformação que esse programa levava a várias comunidades, conhecemos comunidades onde o crime dominava antes, depois que a comunidade se organizou, que passou a discutir as suas questões, a saber fazer pressão na prefeitura, conquistar a escola, posto de saúde, inclusive uma que tinha uma grande estação de tratamento de lixo. Tudo isso conquistado através do orçamento participativo. E nós conhecemos aquela comunidade absolutamente mudada, muito mais avançada do ponto de vista político, social, a miséria erradicada daquela comunidade, inclusive. Então, depois daquela viagem, nós trouxemos várias decisões para cá. Uma delas foi que o orçamento participativo seria uma das principais bandeiras daquela campanha. Outras que não foram tão faladas assim, mas, por exemplo, toda a ação que João Paulo fez no campo do saneamento básico, nós também tivemos inspiração petista, não em Porto Alegre, mas em Caxias do Sul. O então prefeito Pepe Vargas tinha um projeto muito ambicioso, muito ousado, que deu muito certo, de trabalhar a questão do saneamento, inclusive a questão que fazia uma relação com o tratamento da água que era fornecida na cidade, a água que era consumida pelas pessoas, um projeto que globalizava toda a questão da água, do tratamento do esgoto, de tudo, e que nos serviu de exemplo de como era importante fazer investimentos também nesse setor, caso lográssemos a vitória eleitoral e política naquele ano. Por isso que eu vim registrar aqueles momentos de muita dificuldade. A dificuldade era tanto que a gente não tinha dinheiro nem para alugar 2 apartamentos. A gente tinha que dividir ali aquele apartamento, um hotelzinho mais ou menos, porque não tinha nem dinheiro para financiar
para que ficasse João Paulo em um apartamento e outro. Eu tive que dividir apartamento. E a gente, com essa dificuldade toda, conhecemos aquelas experiências exitosas, trouxemos para cá, transformamos em bandeira de luta, fizemos o debate eleitoral, vencemos a eleição e aplicamos esse projeto que hoje é reconhecido internacionalmente. Por isso que eu acho que merece não apenas um elogio pelo Prêmio Internacional, mas é importante que a sociedade saiba o caminho que nos levou até fazer tanto investimento no programa como orçamento participativo, que começou lá atrás, nas experiências do PT, naquela viagem que fizemos, na decisão que tomamos a partir de verificar em loco as vantagens de ter programa de participação popular e, fundamentalmente, na compreensão política que, quando o povo participa e decide as coisas junto, o governo age e faz muito melhor. Muito obrigado. Eu só queria também registrar na fala do vereador Múcio Magalhães que essa Câmara de Vereadores teve uma grande contribuição no momento que aprovou também o orçamento participativo. Com a palavra, a vereadora Vera Lopes. Esqueceu de dizer que essa Câmara aqui... Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, venho à tribuna hoje para externar a minha preocupação com o novo surto de dengue em nossa cidade. Preocupação que se faz porque ainda as autoridades sanitárias e de vigilância não disseram o que é que a gente vai fazer. Preocupação porque o novo vírus que está aí é o dengue 4. É um vírus que se assemelha à febre amarela. Nós já tivemos 2 casos aqui em Pernambuco provocado pelo vírus 4. Vamos ter uma grande epidemia de dengue, porque a nossa população ainda não tem anticorpos contra este vírus. Então é muito importante que a população fique alerta, que cuide de fazer a prevenção em suas casas, que oriente a vizinhança, para que nós não tenhamos uma epidemia de grande proporção, como já está sendo registrada no Rio de Janeiro. A minha preocupação também é com relação às policlínicas do município, as clínicas de urgência que estão atendendo a nossa população. As UPAs só atendem casos de emergência, urgência. E as policlínicas estão recebendo o maior volume de baixa gravidade e esses casos de dengue estão todas reportando para as policlínicas. Então, é necessário que se faça uma classificação de risco no atendimento dessas policlínicas, que estão superlotadas. Então, vejamos, temos 40 pessoas para fazer atendimento, lá estamos levando de 4 a 6 horas para os pacientes serem atendidos, e essa classificação de risco tem que ser adotada de urgência. Por quê? Porque um paciente que poderá ter uma dengue hemorrágica, que poderá estar sangrando, poderá ser atendido lá, passar 8 horas esperando, enquanto que uma gripe vai ser atendido antes desse paciente grave. Por isso que é importante que todas as clínicas e policlínicas de nossa cidade, do município, utilizem a classificação de risco.
e que a população fique alerta para esperar essa epidemia de dengue, porque o número está crescendo. Obrigada. Próximo vereador é a vereadora Priscila Krause. Ela chegar aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, fora do nosso convívio desde maio de 1998, o ilustre e saudoso recifense Amaro Quintas teria completado 100 anos de vida no último dia 22. Quero utilizar alguns minutos para prestar merecida homenagem a este brilhante intelectual pernambucano, que foi advogado, historiador, professor e escritor. Professor e diretor do Ginásio Pernambucano, primeiro diretor do Departamento de História Social da Fundação Joaquim Nabuco, além de professor de diversas instituições, como a Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Filosofia de Campina Grande, a Faculdade de Filosofia do Recife, a Universidade Católica de Pernambuco e o Colégio Israelita. Amaro Quintas deixou um legado de grande sensibilidade para o nosso povo. Profundo conhecedor dos movimentos libertários que se deram em nosso solo, nas mentes e nos corações de nossos antepassados. Amaro Quintas escreveu diversos livros sobre o assunto. Na rica lista de suas obras, podemos lembrar os textos sobre o espírito republicano em Pernambuco e a Revolução de 1817, sobre o padre Carapuceiro e sua crítica à sociedade açucareira, sobre os pontos comuns e as diferenças entre o capitalismo e o cristianismo, sobre a massificação e o humanismo e sobre a Revolução Praieira, assunto que dominava como poucos. Amaro Quintas foi caçado pelos militares em 1964, depois de um discurso enfático sobre a livre determinação dos povos, no Teatro Santa Isabel. A liberdade para ele não era apenas uma questão teórica, mas necessidade prática e imperativo dos tempos democráticos. Por isso, buscou fazer de sua vida intelectual um exercício pleno de liberdade. Para ser livre em todos os seus atos e não se sentir constrangido em nenhum momento, preferiu não se filiar a partido político, limitando seu ativismo às conferências, aulas e escritos. A oralidade e a literatura eram sua forma de luta. À época da cassação, já tinha tomado posse na Academia Pernambucana de Letras, desde 1962. Foi também integrante do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. A intensa e destacada atividade intelectual, auxiliada pela expressão de um carisma contagiante, logo tornaram referência para a cultura do nosso estado e de nossa região. O filho de Gabriel Soares Quintas e de Laura Pacheco Quintas casou-se com Edith Queiroz de Andrade, com quem teve 3 filhos, Mardônio, Fátima e Elisa. Na passagem do centenário de nascimento, Amaro Soares Quintas merece o respeito e a admiração dirigidos ao seu trabalho e à sua personalidade pelos pernambucanos. A esta casa José Mariano, tenho certeza, junta-se às manifestações em seu louvor, pela visionária compreensão de que, sem altas doses de liberdade, é impossível o alcance da verdadeira justiça social. Muito obrigada. O Carlos Gueiros.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho nesta tarde fazer um comentário a respeito de acontecimentos lá na área do Ibura. O posto de saúde da família, denominado Josué de Castro, eu tenho uma história vinculada com esse posto desde a sua existência. Era uma área que pertencia ao Estado e que eu consegui, na época do governador Joaquim Francisco, que ele cedesse ao município com a finalidade de transformar num posto de saúde. Isso para dizer de quando remonta as minhas ligações com esse posto. E pela quarta vez eu consegui a reforma desse posto, quando na campanha do ano passado eu levei o então candidato João da Costa para verificar as condições em que se encontrava o posto. Vazamento, sem nenhuma condição de trabalho. E o prefeito se comprometeu com a comunidade e comigo de que faria a reforma naquele posto de saúde. E a reforma, depois de 2 anos e 7 meses, finalmente foi concluída. Está uma beleza. Está digno de uma assistência médica de primeiro mundo. Agora, pela segunda vez, primeira vez estava marcada a inauguração para fevereiro. Foi adiado nos seus motivos. Depois eu, licenciado desta casa, viajei e ao chegar o prefeito me disse: olhe, está pronto e nós aguardamos a sua vinda para poder inaugurar. Muito obrigado. Até porque, pela minha ligação, eu diria que era muito mais do que justo ele me aguardar. E aí ficou marcado para o dia 25, que foi a semana passada. E todo o pessoal do posto se preparou para isso. E aqui está o motivo da minha fala nessa tarde. A dedicação, vereador Antônio Luiz Neto, que eu vi daquele povo que trabalha naquele posto. Na sexta-feira eu fui lá, eu vi médico, dentista, as médicas, tudo com arregaçada as calças de comprida, limpando, varrendo, lavando com os baldes, todo o pessoal. Tal a valorização que estavam dando aquilo ali. Foi uma participação que, olha, a gente quando vê fica orgulhoso de ver um serviço público e ver os profissionais dedicados dessa forma, vereadora Vera Lopes. Mas aguardavam a inauguração na sexta-feira como estava marcado. Ocorre que, segundo eu soube, os ligados ao orçamento participativo e outras lideranças locais começaram a pressionar o governo, dizendo que aquela inauguração não podia ser feita porque os louros iam para o vereador Carlos Gueiros. E eu recebo então um telefonema na véspera do gabinete do prefeito, dizendo que a inauguração tinha sido adiada sine die. E esse também é o motivo que eu venho aqui. Eu tenho falado e tenho dito a participação nossa em relação ao governo e a área de saúde que hoje está entregue para trabalhar não a serviço só da população, mas politicamente está dirigida para trabalhar a serviço de alguns candidatos. E quando eles reclamam que querem tomar o cavalinho quando ele passa que não fez nada na área. Tudo é do outro, mas aí o invejoso achando que aquela área é dele, e mais as lideranças que são donas do pedaço, e o prefeito ou os seus auxiliares se quedam a esta pressão. E o que é que aconteceu? Eu tive que botar um carro de som dizendo que pela segunda vez o senhor prefeito havia transferido a inauguração. Mas aí eu dei uma boa notícia ao povo. Dizendo, mas a boa notícia é que o posto está pronto. E que segunda-feira ele estará atendendo a população. Como de fato atendeu segunda-feira passada, está lá funcionando e não vai mais haver a inauguração. Não vai haver quem perdeu. Quem deveria declarar e fazer as suas obras. E eu disse isso ao prefeito, quem perdeu foi ele. E o povo ganhou, porque está lá o posto feito. É de primeiro mundo, o povo está sendo atendido
Agora, a obra não foi colocada para a população como uma obra de governo, porque aquelas pessoas que são ligadas ao partido do governo começam a pressionar, fazendo a distinção entre os que são do partido e os que fazem parte da bancada aliada. Como eu não tenho compromisso de segredo com ninguém, vereador Gilmar Cavalcante, esta é a minha característica, eu estou aqui trazendo para o conhecimento dos senhores este fato, mas, sobretudo, a dedicação dos funcionários daquela unidade de saúde. Porque eles não tinham a obrigação de fazer aquilo. E frustrou. O tempo de Vossa Excelência já acabou. Eu pediria que Vossa Excelência concluísse. Já estou concluindo, presidente. E a norma era que 1 minuto antes o senhor avisasse. Mas como o meu tempo terminou, o que eu tinha de dar e o meu recado eu já dei. Muito obrigado, boa tarde. Desculpe, vereador, mas o painel aqui ele avisa com 1 minuto antes e depois. É que Vossa Excelência não ouviu, peço desculpa aí. Vereador, foi painel ali da frente? Porque eu já pedi, inclusive, para que este horário aqui, o tempo, fosse para o painel da frente, porque minhas costas não têm olhos, meus olhos estão para frente. Vereador, o painel ele tem um sinal, um dispositivo que é sonoro. Se Vossa Excelência tem um problema de audição, na próxima vez eu vou fazer um sinal para Vossa Excelência. Vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores, rapidamente é importante, eu me trago um outro tema aqui, mas rapidamente é importante que a gente possa chegar aqui. Eu queria pedir ao presidente, por favor, para pedir para o vereador que está aqui detrás de mim, e se eu começasse a contar o meu tempo, a partir que ele se retirar daqui, e for para a bancada para poder ouvir o discurso do vereador que está aqui na tribuna. Presidente, eu estou pedindo para o senhor solicitar o vereador para ir para a bancada. Gostaria que o presidente pudesse ajudar. Peraí, vou começar, viu? E depois dessa... Vereador Marco Menezes, Vossa Excelência está de costas para os demais parlamentares. Eu peço a Vossa Excelência que... Não, vereador. Posso começar, presidente? Vai marcar meu tempo? Vou marcar meu tempo. Tem que zerar o tempo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, sobre a questão da dengue, eu queria dizer que a semana passada nessa casa, teve nessa casa aqui a audiência pública da Comissão de Saúde sobre a questão da dengue, onde os técnicos da prefeitura vieram e apresentaram toda a questão e todo o preparativo do município para a dengue. Aconteceu isso e a vereadora estava presente na audiência pública. É importante que a gente possa registrar isso, que a vereadora estava presente na audiência pública, que foi apresentado toda a organização que o município está para tratar a questão da dengue. Segundo, o vereador também agora há pouco falou do posto de saúde, que nós também fomos lá, vereador, para buscar, em um determinado momento, a melhoria e que aquele posto pudesse estar concluído. E o vereador esteve, eu sei da ligação do vereador com aquele posto, mas tem outros vereadores que também têm buscado e também deram passos na direção, da mesma forma que a comunidade também deu, com certeza, mas eu não tiro de forma nenhuma os méritos do nosso vereador, que é muito comprometido com o bairro ali do Ibura. Mas o que me traz nessa tarde aqui à tribuna, vereador Marcos Menezes, no meu pouco tempo, é a questão do crack, da última apreensão de crack. Nós fazemos parte, eu, o vereador Aline e outros vereadores que estão aqui da comissão da Frente Municipal Parlamentar de Combate ao Crack. E nós sabemos o que é isso que está posto aqui, é o que continua acontecendo e
piorando cada vez mais na nossa cidade. Ou seja, depois da gente somar o que diz esse jornal, a quantidade de crack que foi esse ano apreendido, dava para ser feito mais de 2.120 mil pedras de crack. Foi apreendida e desbaratada uma central do crack. E nós ficamos muito preocupados, porque nós aqui vimos lutando, já faz bastante tempo, e nós não percebemos uma organização do município no sentido de nos ajudar nessa luta. A gente sabe, e nós pedimos ao município, a gente sabe que tem consultórios de rua foram instalados, a gente sabe dos CAPs, mas precisa de uma ação organizada. E essa ação organizada para tratar do crack que ainda não saiu. Por isso eu fiz um requerimento, e estou fazendo audiência pública, vereadores, estou fazendo audiência pública para que a gente possa pedir para criar uma coordenadoria municipal para tratar da política sobre álcool e outras drogas ligada ao gabinete do prefeito, para que ela possa organizar a política, porque eu hoje não sei com quem vou falar para tratar a questão do crack ou de outras drogas, porque eu tenho que ir falar com a Secretaria de Saúde, com assistência, com educação, e se tiver uma coordenadoria, a coordenadoria que vai estar falando com esses entes. Então é nesse sentido que a gente está pedindo a aprovação de um requerimento nesse sentido, e também estamos chamando uma audiência pública, para tratar esse tema, trazendo para cá Ministério Público, trazendo para cá todos aqueles interessados. Precisamos realmente fazer um grande movimento, porque o crack está organizado. A sociedade tem que se organizar, e parte de nós, e nós temos esse interesse. Os vereadores dessa casa têm esse interesse, e nós vamos, com certeza, todos nós juntos, sermos um baluarte em defesa do direito dos cidadãos que precisam de garantias. Parabéns, vereador. Encerrado o pequeno expediente, eu solicito do vereador Gilberto a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 529 do vereador Maré Malta. Em discussão, o vereador quer discutir. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 533 e 557 do vereador Gilvan Cavalcante. Em discussão, o vereador Gilvan quer discutir. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 534 do vereador Josanildo Sinésio. Em discussão, o vereador quer discutir. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 572 do vereador Marco de Bria. Discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 574 da vereadora Priscila Krause. Discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Solicito o vereador verificar a chamada regimental. Senhor presidente, há 31 vereadores presentes no plenário, portanto, número suficiente para apreciar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 536 e 37 do vereador Marco de Bria. Discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 538, 39, 540, 41, 550, 51, 52, 53, 54, 555 e 556, todos do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 542 do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 543, 44 e 45 do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 548 do vereador André Ferreira. Discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 549 do vereador Amário Cipriano Maguari. Discussão.
Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 559, 560, 62, 63 e 564, do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 558, 560, do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 565, do vereador Maré Malta. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 567, 68, 70, 571, 73, 597, 598, 99, 600, 601, 2, 3, 4, 5, 606 e 607, todos do vereador Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 577, 78, 79, 580, 81, 82, 83 e 584, do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 585, 86, 87, 88, 89 e 590, do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 591, de Rogério de Luca. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 595 e 96, da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovados. Discussão única do parecer 60/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 11/2010, de autoria do chefe do Poder Executivo, que desafeta o trecho correspondente a 2.044 metros quadrados do logradouro denominado Avenida Doutor Dirceu Veloso Toscano de Brito. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 61/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 55/2010, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 62/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 109/2010, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 63/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 118/2010, de autoria do então vereador Luciano Siqueira. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 64/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 120/2010, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única dos pareceres 22 e 151/2009, respectivamente das Comissões de Finanças e Orçamento, Defesa dos Direitos Humanos, Contribuinte, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela rejeição do projeto de lei número 4/2009, de autoria do então vereador Daniel Coelho. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 221/2009 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 56/2009, de autoria do então vereador Josemir Simões. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 348/2009 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 58/2009, de autoria do então vereador Josemir Simões. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única do parecer 7/2010 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 87/2009, de autoria do então vereador Daniel Coelho. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Discussão única dos pareceres 13/2010, 385/2009 das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto de lei número 128/2009, de autoria do então vereador Daniel Coelho. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Matéria esta pauta. Esta pauta, requerimento
679, 2011, do vereador Luiz Eustáquio. Requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e para que faça constar em nossa ata dos trabalhos indicação ao senhor presidente da Casa, Zé Mariano, presidente vereador José Liberal, no sentido de reservar o plenarinho desta Casa para a realização da audiência pública para debater o funcionamento das comunidades terapêuticas do município do Recife, a realizar-se no dia 12 de maio de 2011, às 10 horas da manhã. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Luiz Eustáquio. Requerimento de número 681, também do vereador Luiz Eustáquio. Requeiro à mesa, cumprindo as formalidades regimentais e para que se faça constar em nossa ata dos trabalhos, indicação ao prefeito do Recife, Dr. João da Costa, no sentido de prover procedimentos legais para que o nome do primeiro CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, a ser inaugurado na cidade do Recife, tenha o nome do ex-vice-presidente José Alencar Gomes da Silva. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Requerimento de número 682, também do novo vereador Luiz Eustáquio. Requeiro à mesa, cumprindo as formalidades regimentais e para que se faça constar em nossa ata dos trabalhos, indicação ao prefeito do Recife, Dr. João da Costa, no sentido de prover procedimentos legais para que seja criada no município do Recife a Coordenadoria de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, órgão a ser vinculado ao gabinete do prefeito, cuja missão princípio será a de coordenar todas as ações do Executivo no combate às drogas. Com esclarecimento ao vereador, isso não já existe na Secretaria de Saúde? Presidente, na verdade não. Existem políticas na Secretaria de Saúde. A nossa proposta é que seja criada, é uma sugestão ao prefeito, que seja criada uma coordenadoria que reúna todas as políticas, desde a Secretaria de Saúde, assistência, educação. Então, a coordenadoria estaria ligada diretamente, diante daquilo que eu expus ali, diante da gravidade que é a questão das drogas na nossa cidade, a gente tem uma coordenadoria que pudesse estar atendendo e juntando, organizando as políticas. Essa a proposta, esse é o pedido. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Encerrada a ordem do dia e esta pauta, vamos entrar na parte relativa ao debate do grande expediente, mas eu queria antes solicitar mais uma vez ao PHS e o PTC que ainda não indicaram a liderança para a casa, os vereadores que vão ocupar a liderança e a vice-liderança. E lembrar ainda que amanhã às 16 horas é uma homenagem ao aniversário do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, proposta do novo vereador Almir Fernando, amanhã às 16 horas. E eu solicito ao novo vereador Marco Menezes que assuma a presidência dos trabalhos. Presidente, uma questão de ordem, por favor. Tem certeza que é o presidente que tem que dizer? Por quê? Tem certeza? Vou chamar aqui, presidente. Primeiro é Marília, aí no lugar de... Tem uma questão de ordem aí. Pois não, vereador. Presidente, é que eu cometi um erro no dia do meu discurso no assunto do maestro Cid Almeida e eu declarei meu voto. Então, eu estou com um sentimento de que aquela votação de ontem ela está nula, porque o voto é secreto e eu declarei meu voto. Vereador, vou consultar aqui o diretor do Legislativo. Vereador, a informação é que o Vossa Excelência secretamente votou em público. Está resolvido. Eu gostaria de chamar... Continua falando porque Marília está vindo já. Ela é a primeira. Aí ela bota depois. Depois dela. Vereador Múcio Magalhães está inscrito para o grande expediente, trocando com a vereadora Marília Arraes, que fica após o vereador Múcio Magalhães. Eita.
Senhor presidente, vereadora Aline, compondo a mesa, volto a essa tribuna no dia de hoje para registrar a minha defesa da democracia brasileira. E para fazer isso é importante que a gente não deixe passar em brancas nuvens mais um ano, mais um aniversário desta feita, o 47º ano que nos separa do golpe militar de 64. Na próxima quinta-feira, 31 de março, terão passado 47 anos do golpe militar, que interrompeu por 21 anos o processo de construção da democracia brasileira. Foram anos de um regime que se sustentou numa brutal repressão política, sob a famigerada doutrina da segurança nacional, que propunha manter, através da força, a sociedade brasileira politicamente estável, para evitar a influência de ideias de esquerda em um mundo, na época, dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. As primeiras medidas adotadas pelos militares que assumiram o poder no dia 1º de abril de 1964 foi a prisão dos governadores nordestinos Miguel Arraes, de Pernambuco, e Seixas Dória, de Sergipe, que se opunham ao golpe militar e ao desrespeito à Constituição brasileira. Passados 26 anos do fim do regime militar, é bom lembrar às novas gerações que não vivenciaram aqueles dolorosos anos que eram proibidas as liberdades de expressão, de imprensa, de organização. Qualquer pessoa que publicamente discordasse do regime era perseguido, deportado, preso, torturado ou até mesmo assassinado. Eram comuns os longos interrogatórios, as prisões e a tortura dos que eram considerados opositores do regime militar. Foram milhares de jovens estudantes, intelectuais, militantes políticos, dos movimentos sociais e sindical, vítimas diretas dessa brutal repressão. Centenas de brasileiros foram mortos, muitos ainda desaparecidos. E aqui cito alguns exemplos. E cito o exemplo de pernambucanos. Ramires Maranhão do Vale, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, nascido em 2 de novembro de 1950 em Recife, desaparecido desde 1973, quando tinha 23 anos de idade. Mariano Joaquim da Silva, dirigente da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, Avar Palmares, nascido em 2 de maio de 1930, em Timbaúba, Pernambuco, desaparecido em 1971, aos 41 anos. João Macena Melo, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, nascido em 18 de agosto de 1919, em Palmares, Pernambuco, desaparecido desde 1974, quando tinha 55 anos. Fernando Augusto Santa Cruz, militante da Ação Popular Marxista-Leninista, APML, nascido em 20 de fevereiro de 1948, em Recife, Pernambuco, desaparecido desde 1974, quando contava 26 anos de idade. Eduardo Collier Filho, militante da Ação Popular Marxista-Leninista, natural de Recife, nascido em 5 de dezembro de 1948, desaparecido desde 1974, quando contava 26 anos de idade. Edgar de Aquino Duarte, nascido em 28 de fevereiro de 1941, em Bom Jardim, Pernambuco, desaparecido desde 1973, quando tinha 30 anos de idade. São apenas alguns exemplos de militantes que não tiveram medo de sacrificar no altar da democracia a sua própria vida, mas que foram mortos, desaparecidos por um regime desumano. Desde o governo Lula, numa atitude corajosa mantida pela presidenta Dilma, foi abolida as comemorações do dia 31 de março, do calendário oficial do Exército. No entanto, lamentamos que oficiais superiores das 3 Forças Armadas ainda se manifestem através dos seus clubes militares para defender a comemoração do dia 31 de março, ao qual chegam ao absurdo de chamar Revolução Democrática.
Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, se for para lembrar esta data, que façamos como os argentinos, vereador Josenildo Sinésio, que recentemente instituíram um feriado nacional do dia que aconteceu o golpe militar naquele país. Mas lá, nesse feriado nacional, ele é utilizado para lembrar o dia da instalação da ditadura, em 1976, com um sentido muito claro de que isso nunca mais se repita entre os argentinos. Então, se tivermos que lembrar dessa data, que seja nesse sentido, para que nunca mais aconteça em nosso país. Quero manifestar aqui todo o meu apoio a outra atitude corajosa que o governo Lula tomou, ao encaminhar para o Congresso Nacional um projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, com a atribuição de esclarecer casos de violação de direitos humanos ocorridos entre os anos de 1946 e 1988. Tais como torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Abrir finalmente os arquivos da ditadura militar brasileira para apurar os fatos ocorridos nos anos de chumbo. Localizar e identificar os ainda hoje desaparecidos políticos. E aqui faço um apelo aos deputados federais para que o projeto seja logo apreciado, pois já se encontra há mais de 10 meses no Congresso, naquela Câmara de Deputados, e ainda não teve a devida urgência para corresponder aos anseios de esclarecimentos da sociedade brasileira. Todo o nosso apoio à nossa ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, que tem desenvolvido uma importante luta para a aprovação da Comissão Nacional da Verdade, modelo que foi instituído em mais de 40 países que viveram ditaduras. Há poucos dias atrás, a ministra esteve em São Paulo, acompanhada de familiares de vítimas da ditadura, para assistir às escavações em valas do cemitério Vila Formosa, onde já foram encontrados restos mortais de desaparecidos políticos. E é nesta linha justa que faço esse pronunciamento, para que a sociedade brasileira nunca se esqueça dos fatos ocorridos entre os anos de 1964 e 1985. Que não se esqueça dos seus heróis, homens e mulheres que chegaram ao maior sacrifício humano, que é entregar sua vida em favor de uma sociedade democrática e justa socialmente. Mas escuto agora a parte do meu nobre companheiro e colega vereador Josenildo Sinésio. Vereador Magalhães, assino embaixo o pronunciamento de Vossa Excelência, lembrando que o dia de amanhã entrou para a história deste país como o dia mais perverso da história deste país, como um dia que deveria ser banido do calendário oficial do país. O dia 31 de março de 1964, pouco mais de 14 dias, 15 dias que eu tinha nascido. Jamais eu poderia imaginar naquela época o que estava acontecendo, naquela situação, que se meus pais fossem da luta política, com certeza não estariam mais aqui. Mas eu quero me solidarizar com Vossa Excelência também, diante de todos os nomes dos mártires que foram vítimas da violência, da barbaridade e do silêncio que se impôs neste país. Nos dias de hoje, nós não podemos jamais temos que ensinar para os nossos filhos e filhas que a democracia, por mais difícil, por mais problemas, por mais dificuldade que ela possa trazer, mas é melhor passar um dia e uma noite e o outro dia escutando o contraditório do que querer cercear aquele que fala contra mim. Então, vereador Múcio Magalhães, quem não se lembra de 1980, quando o padre Vitor Miracapilho, que aqui vivia neste país, um padre italiano que veio para aqui, abandonou a sua pátria para vir servir a causa do povo, e que se recusou a celebrar uma missa no dia 7 de setembro daquele ano, porque a julgar a realidade daquela época, ele disse que no Brasil não existia independência, portanto não colocaria o nome de Deus em vão ao celebrar uma missa,
para comemorar uma independência de um povo que vivia escravizado e debaixo do chicote e da botina e era assassinado nos porões e nos quartéis deste país. A gente viu como a Igreja Católica foi brutalmente afrontada quando expulsaram o Vitor Miracapilho deste país. Quando fizeram o que fizeram com Dom Helder Câmara, que só não assassinaram Dom Helder Câmara porque sabiam do que aconteceria nesse Nordeste deste país. E eu diria, no país inteiro. Porque ele era um grande profeta de Deus no meio do povo e em defesa dos direitos humanos, que naquela época era jogado para debaixo do tapete. Por isso que a Igreja das Fronteiras foi metralhada diversas vezes num tom de ameaça, porque todo mundo sabia que se eles quisessem matar Dom Helder, matava, porque ele andava de carona. Como eles não puderam matar Dom Helder, foram matar o padre Antônio Pereira Henrique, um dos grandes nomes da Igreja de Olinda e Recife, um grande defensor da causa da juventude e um dos padres mais respeitados e queridos de Dom Helder Câmara, porque eles queriam apunhalar o arcebispo, mas sobre o manto da dor, porque quem é da luta, quem carrega na veia, no sangue a luta, mesmo no sofrimento, mas Deus ergue para poder continuar. E foi assim, e assim eu vou concluir, que por conta de Dom Helder, dos companheiros que tombaram, vereador Múcio Magalhães, foi por conta do sangue que esta terra bebeu, que a gente viu um operário governar este país, que a gente viu Miguel Arraes voltar a governar Pernambuco de novo, que a gente viu uma mulher pela primeira vez a governar este país. Portanto, quero saudar Vossa Excelência e dizer ao Deus da vida e da história que coloque esses meus irmãos, nossos irmãos e irmãs, à sua direita e à sua esquerda e à sua mesa, porque eles honraram o que existe de mais sagrado na vida, que é lutar pela justiça, pela cidadania, para que todos tenham o direito de viver dignamente e tenham o direito de se expressar e dizer o que muito bem entende. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a parte, vereador Josenildo, incorporo completamente, concordo integralmente com o conteúdo das suas palavras e escuto a nossa querida companheira Marília Arraes. Vereador Múcio Magalhães, eu não podia deixar de vir a partilhar Vossa Excelência e um tema que é tão importante para todos nós da sociedade, inclusive para pessoas que, como eu, nasceram durante ou após a redemocratização da República do Brasil. É muito importante o que Vossa Excelência falou, que o dia 31 de março não pode ser esquecido pelo povo do Brasil. Não é para ser comemorado, como é comemorado hoje em dia pelos militares e pelas Forças Armadas como uma revolução democrática. Muito pelo contrário, interrompeu o nosso processo de crescimento de um país que foi tão oprimido por outras potências do mundo inteiro, que foi colônia e que teve que se reerguer e terminou por cair nesse manto obscuro da ditadura militar. De democracia não tinha nada. E eles não têm o direito de comemorar essa data como sendo um grande feito para a história do nosso país. Um período em que se matou, se torturou, se fez isso institucionalizadamente por um Estado que deveria proteger a população e que, na verdade, a perseguia por suas ideias, pelas coisas que defendia, por seus ideais e pelas suas lutas por justiça social. É por isso que eu venho aqui e, apoiar Vossa Excelência nesse depoimento, nesse pronunciamento, e dizer que agora que nós temos as forças realmente progressistas do poder no Brasil, nós podemos mudar uma data histórica que existe no mundo inteiro. 1º de abril sempre foi o dia da mentira, quando a Comissão da Verdade realmente estiver sendo efetiva, disser quem matou, quem torturou, quem morreu, dá direito àquelas famílias de encontrarem seus restos mortais, os restos mortais dos seus entes queridos e poder fazer um enterro decente. Quando a Comissão da Verdade realmente funcionar, o dia 1º de abril no Brasil poderá ser chamado de Dia da Verdade. O dia em que a justiça foi feita, o dia em que a democracia de fato começou a ser consolidada. Parabéns a Vossa Excelência
e que continuemos com a democracia andando e se consolidando do jeito que está. Muito obrigado pela parte, vereadora Marília. Incorpora integralmente o conteúdo de suas palavras. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Jairo Brito. Vou ser rápido, vereador Múcio Magalhães, porque nós somos hoje vereadores do Recife. Hoje, às vezes, nós estamos aqui defendendo um ponto de vista e, às vezes, existem algumas manifestações, como vaias e outros tipos de manifestações. Isso, Vossa Excelência colocou muito bem no início do seu discurso. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Hoje, as pessoas têm que entender que a sociedade se manifesta sem ter risco de absolutamente nada, porque houve alguém na história do Brasil, como Vossa Excelência colocou aí tantos nomes, como o companheiro José Nildo colocou, porque lutaram para que nós tivéssemos hoje, como disse, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Isso é luta das esquerdas do Brasil. Como também o voto direto, a gente poder escolher os nossos governantes. Quem não se lembra do movimento Direta Já? E isso são história de luta daqueles que têm um compromisso com a democracia, que se indignavam com aquele movimento da ditadura de perseguição. Então, Vossa Excelência está de parabéns trazendo esse assunto ao debate e, com certeza, nós, políticos, a sociedade brasileira, é que são os grandes favorecidos por essa quebra da ditadura militar. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me deu. Agradeço a parte, incorporo integralmente suas palavras e quero concluir dizendo que esse debate que se renova na sociedade brasileira através do projeto que estabelece a Comissão da Verdade, os avanços que vão sendo constituídos, que vão sendo legitimados em várias ações que no terceiro governo, que é liderado, para minha alegria, por uma companheira do Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff, que vai emplacando a cada dia que passa, são momentos para que a gente renove esse debate. Eu acho que são duas questões fundamentais. A primeira, nós não podemos deixar cair no esquecimento mais de 20 anos de arbítrio, mais de 20 anos de tortura, mais de 20 anos de supressão da democracia. Foi um longo período de perseguição. Isso não pode ser jamais esquecido. As novas gerações têm que saber o que significou isso para as suas vidas. Muito do atraso político, econômico, social que nós vivemos hoje no Brasil é fruto desses 21 anos. Por isso que a gente tem que manter aceso esse debate com esses novos elementos, não apenas falar de uma forma para relembrar o que aconteceu, mas agregando novos elementos, novos debates, para que a partir dessa discussão também a gente dê a nossa contribuição para a consolidação da democracia nesse país. Nosso companheiro vereador Sérgio. Vereador Múcio Magalhães, seu tempo esgotou, mas diante da importância do tema, a gente permite a parte do nobre vereador Sérgio Magalhães e sua conclusão, que ainda tem outros vereadores aqui tentando... Eu vou ser bem breve, vereadora. Vereador Múcio, eu quero parabenizá-lo pelos Vossa Excelência dizer com muita propriedade que a gente deveria, quando se lembrar dessa data, se lembrar para que nunca mais isso aconteça. Porque eu era jovem na época, nasci em 59, mas ao longo do tempo eu convivi com muitas pessoas, como o avô da vereadora Marília, que a gente nunca pode deixar de esquecer, o governador Miguel Arraes,
Ele, na verdade, foi um dos grandes baluartes em defesa da democracia e um dos que mais sofreram em defesa da liberdade, ao ponto de ter que passar um tempo fora do seu estado e do seu país, da qual ele amava muito. Então, eu queria dizer que isso é uma vitória, ela não é só do PT, ela é uma vitória de todos aqueles que defendem a democracia, e inclusive do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB, mas ele era um defensor da democracia, como o ex-governador José Serra, como o ex-governador Brizola, como Julião, das Ligas Camponesas. Então eu acho que todos eles, e nós, precisamos passar para a nossa geração, tá certo? E para a geração que está atrás de nós, de que nenhuma ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, ela faz bem a qualquer um. A democracia realmente é o melhor regime, porque é o que dá liberdade completa de expressão. Muito obrigado. Eu agradeço as suas palavras, incorporo a sua parte e agradeço a tolerância da mesa e encerro aqui meu pronunciamento dizendo que essa casa, mais uma vez, cumpriu o seu papel ao fazer esse debate sobre uma questão de tão relevante para a democracia brasileira. Muito obrigado ao presidente, à mesa e aos colegas vereadores e vereadoras. Vereadora Marília Raj. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Eu venho aqui na tarde de hoje para registrar um protesto contra as declarações do deputado federal pelo Rio de Janeiro, do Partido Progressista, Jair Bolsonaro. Não satisfeito em sempre defender as atrocidades cometidas na ditadura, em ter saudade, dizer publicamente que tinha saudade daquele tempo, onde existia ordem para os cidadãos de bem e onde mão de ferro era usada contra vagabundo, segundo ele, já que eu entendo que vagabundo para ele é quem defende a justiça social, defende suas ideias. Não satisfeito com isso tudo, com fazer descaso por tanto sofrimento, o deputado, na noite dessa segunda-feira, em plena TV aberta, além de falar tantas outras coisas que são completamente díspares ao nosso regime democrático, como defender a tortura, a homofobia e tantas outras atrocidades, o deputado cometeu o erro. Eu digo erro porque se ele tivesse raciocinado um pouco mais, talvez ele não tivesse sido tão expansivo na hora. Deu declarações de cunho extremamente racistas e retrógradas contra a cantora Preta Gil, que lhe questionou simplesmente o que ele faria caso um filho dele se apaixonasse por uma mulher negra. E ele respondeu que não iria discutir promiscuidade com Preta Gil, porque os filhos dele foram muito bem educados e não viveram em um lar, como lamentavelmente tinha sido o lar da cantora. Eu pergunto, por que promiscuidade? Por que, para o deputado, promiscuidade seria se apaixonar por uma mulher negra? Será que para ele a mulher negra só serve para fazer orgia? Como era no tempo da Casa Grande e da Senzala? Será que além de ele ter saudade da ditadura, ele tinha saudade, ele tem saudade do tempo da escravatura no Brasil? Pode ser. Agora, eu quero deixar bem claro para todos os do Recife, do Brasil, que muitas vezes pensam, ah não, mas ele só estava expressando sua opinião. Tem limite. Democracia e liberdade de expressão tem limite. Ele não pode expressar uma opinião dele quando essa opinião representa um crime inafiançável de racismo. Não tem esse direito, pode ser parlamentar, pode ser o que for. Ninguém tem direito de expressar uma opinião que denigre os outros, que rebaixa a condição de outra pessoa
por causa de sua cor ou por causa de qualquer outro aspecto desse tipo. É por isso que eu venho aqui registrar esse protesto e que eu dei entrada em uma proposição de voto de repúdio para que essa casa, em nome da cidade do Recife, uma cidade que foi berço de diversas revoluções de fato progressistas, que essa casa aprove o voto de repúdio, que eu tenho certeza de que estará de fato representando a vontade do povo do Recife, que é um povo que tem como marca a tolerância religiosa, a tolerância de cor. Apesar de termos ainda muito que avançar, mas nós temos que preservar esse nosso aspecto. E é por isso que eu venho aqui registrar o meu protesto e pedir que Vossas Excelências, assim que chegar em pauta o voto de repúdio, votem conosco, votem pela cidade do Recife, votem pela democracia, para que esse tempo de horror na nossa história, da escravatura, da ditadura, da falta de democracia, não volte a imperar nas nossas vidas. Eu agora escuto a parte do vereador Jutanildo Sinésio. Querida vereadora Marília Reis, eu, quando li os jornais de hoje, eu faço isso antes das 6 horas, sinceramente eu fui tomar café indignado com o que eu li nas páginas dos jornais de hoje. Veja bem, agora há pouco, no pronunciamento do vereador Múcio Magalhães, nós estávamos denunciando, repudiando e dizendo que não é para voltar mais as barbaridades que aconteceram naqueles 20 anos de ditadura neste país. Quando chega às vésperas do dia 31 de março, o Brasil tem um desprazer de ver um deputado federal, um representante do povo brasileiro, porque aqui nesta casa, nesta cidade, quando a gente, ou em qualquer lugar deste país, seja vereador, deputado estadual ou federal, quando a gente se elege, a gente não passa a ser parlamentar apenas de quem nos elegeu, mas de toda a cidade ou de todo o estado, se assim for estadual ou federal no país. Como é que um deputado tem a coragem e o desprazer e a falta de respeito perante a lei que aquela Câmara Federal aprovou, de ir para um canal de televisão e falar, justamente ele, que faz parte de um estado aonde existe uma predominância grande da raça negra, que é o Rio de Janeiro. Falar, olhe, sinceramente, eu espero que a Câmara dos Deputados, porque se eu estivesse lá, eu seria um dos primeiros a levantar a voz. Isso é passível de cassação, vereadora Marília Reis, porque ele não só desrespeitou a lei brasileira que foi conquista dos movimentos negros e de todos aqueles que lutam pela justiça e pela cidadania e pelo respeito à dignidade humana neste país. Ele desrespeitou a Constituição brasileira, ele desrespeitou a nação brasileira, ele não é digno do mandato que ele tem. Ele não é digno de fazer mais nada naquela casa legislativa, a Câmara Alta deste país. O povo do Rio de Janeiro deveria fazer um ato de repúdio à Câmara. Ainda bem que no Congresso Nacional já vai se averiguar, se apurar, a OAB vai entrar, o Ministério Público vai entrar, e tem que entrar mesmo. Porque veja bem, como é que um deputado... eu acho que é preciso fazer uma grande reflexão, vereador Sérgio Magalhães, nas eleições. O eleitor, quando for votar, ele precisa pensar 30 vezes a dar o voto a qualquer parlamentar, inclusive a mim. Porque quando ele vota, ele está assinando, ele está dando as prerrogativas para eu representá-lo. E aí está o resultado que eu acho que é preciso fazer uma grande revisão. Portanto, eu quero concluir, dizer a Vossa Excelência que eu tenho plena convicção, como esta casa que tem um santo patrono dela, que chama-se José Mariano, que escondia os escravos debaixo dos capins contra justamente a fiscalização do Estado naquela época, para que eles fugissem daqui,
Tanto ele como a sua mulher, a dona Legarinha. Eu tenho certeza que a casa de José Mariano vai aprovar esse voto de repúdio a Vossa Excelência, que se somará àqueles e aquelas que no Congresso Nacional vai tentar. Eu, sinceramente, talvez eu esteja sendo até duro demais. Poderia dar uma chance para que ele se retratasse publicamente, se não fosse a cassação. Porque, sinceramente, atingir aqueles que deram suas vidas, para a gente ver o que acontece neste país hoje, de bom e de maravilha, de tudo que nós construímos. Agora nós falamos daqueles que tombaram na ditadura. E nós poderíamos ir mais atrás e falar dos zumbis, das mulheres e daqueles que tombaram, daqueles que deram a vida para ver este país crescer, infelizmente injustiçado, debaixo do chicote, debaixo da tortura, do estupro e de tudo que se fazia na Casa Grande, como Vossa Excelência sabia. Então, um deputado que tem a cabeça da Casa Grande não pode representar o povo brasileiro no Congresso Nacional. Parabéns. Muito obrigada, vereador Josenildo Sinésio. Incorporo 100% do seu aparte. Inclusive, agradeço por lembrar desse grande detalhe importante, que é que nós fazemos parte da Casa de José Mariano. Temos aqui na frente a Casa Tobias Barreto, que é a Faculdade de Direito do Recife. Aqui muito próximo a Casa Joaquim Nabuco. Por isso que nós não podemos tolerar esse tipo de atitude. E eu quero dizer também, vereador Múcio Magalhães, antes de conceder esse à parte, que é no mínimo interessante a gente observar a reação de um deputado que se diz tão corajoso, tão duro nos seus valores, fraquejar diante da possibilidade de ser punido. Porque agora que ele viu que a coisa complicou para o lado dele, que ele cometeu um crime de racismo, que é inafiançável, vem dizer que não entendeu a pergunta. Quem puder ver o vídeo, vai notar que é muito claro. A pergunta é clara demais para alguém que, como ele, se mostra tão inteligente para umas coisas, mas tão incapaz para entender uma pergunta de poucas palavras, que somente pergunta se o filho dele se apaixonasse por uma negra, o que era que ele faria. Ele disse que não entendeu. Aí é muito fácil. Agora a gente tem uma prova material do crime, que é a resposta que ele deu. Então nós temos que cobrar atitudes sérias para que ele seja punido e não aceitar esse tipo de desculpa de gente covarde, de gente que só tem coragem quando está com um fardamento, um uniforme e uma arma na mão, ou um instrumento de tortura para agir contra quem é indefeso. É por isso que nós não podemos aceitar, nós como representantes do povo do Recife, temos também que cobrar aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, que cobrem providências. Eu escuto agora a parte do vereador Múcio Magalhães. Agradeço, vereador Marília. Eu quero fazer uma parte muito breve, porque acho que o essencial já foi dito por Vossa Excelência e também pelo companheiro, o colega Josenildo Sinésio. Mas eu fico pensando que pessoas como esse deputado não estão estreando no campo do obscurantismo com essa intervenção. Esse cidadão tem toda uma trajetória política que não é de agora, sempre marcada por declarações como essa, em defesa dos torturadores, em defesa da ditadura militar, em defesa de tudo que tem de mais atrasado, reacionário, que esse país já aprendeu a condenar, na medida em que vai consolidando uma cultura no meio da sua população, onde a democracia é um valor muito importante. Por isso que eu acho que nós devemos condenar veementemente mais essa atitude desse deputado e fazer disso um exemplo para a sociedade, para que esse debate ele floresça cada vez mais. Porque quando a gente pensa que as posições políticas são tão escondidas, são tão disfarçadas, quando a gente pensa que pessoas como essa têm o direito de disputar democraticamente igual a todos nós, eu penso duas coisas. Primeiro, que do ponto de vista da democracia, não é algo que seja
tão absurdo. Agora, o que eu acho, a segunda coisa é que pessoas como ele e assemelhados deveriam disputar o voto do povo dizendo o que são, dizendo o que pensam. Por isso que é tão importante a reforma política, por isso que é tão importante a Comissão da Verdade, por isso que são tão importantes todos esses avanços democráticos, que figuras como Bolsonaro servem para nos lembrar que isso não é um debate qualquer. Não é um debate qualquer. As conquistas de gênero, o combate à discriminação de raça, não são debates superados, são debates atuais, fundamentais para a nossa democracia. E figuras como ele servem para nos lembrar o quanto nós devemos estar vigilantes e debater e propor movimentos que consolidem passos progressivos nessa direção. Por isso que é importante o debate que a colega levanta nessa tarde, é fundamental, e eu me associo integralmente a ele, e que acho que debates como esse devem ser pautados nessa casa muito mais vezes. Não apenas porque o Bolsonaro, essa figura, que já devia fazer parte do passado da luta política nesse país, levantou e fez mais uma das suas, que já fez muitas, mas porque com uma casa legislativa é nossa obrigação debater, por mais que isso não seja atraente, por mais que isso não dê mídia, por mais que isso até nem dê voto, mas nós devemos cumprir o nosso papel de defender a democracia, debatendo os problemas da democracia, como aconteceu nessa intervenção que esse cidadão mais uma vez fez. Por isso parabenizo a sua fala, o seu pronunciamento, e me associo ao seu combate em defesa da democracia brasileira e ao combate a esse tipo de estupício que ainda existe entre nós. Vereadora Marília Reis, em virtude da grande importância do seu pronunciamento para o povo do Recife, a vereadora Aline Mariano cede o tempo dela na sua totalidade e o vereador Luiz Eustáquio também cede o tempo, portanto, a senhora está à vontade para concluir seus trabalhos, que é um brilhante discurso que a senhora faz nessa tarde de hoje. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço também à vereadora Aline Mariano e ao vereador Luiz Eustáquio. Vereador Múcio Magalhães, sua parte me fez refletir sobre uma questão muito importante. O que é que há ainda da ditadura presente em nossas vidas? Já que pessoas assim ainda continuam na vida pública, continuam representando o povo de um Estado brasileiro na Câmara Federal. Por que é que a ditadura ainda existe em nossas vidas? Porque ele não pôde ser punido até hoje por expressar suas opiniões que até agora não eram criminalizadas, como defender as torturas que houve na ditadura, como defender as mortes, os assassinatos de companheiros que lutaram pela democracia, como discriminar os homossexuais, que ainda não é crime, mas que esperamos que um dia, em breve, seja, de acordo com a PEC 122, tanto quanto é o racismo, só que agora ele expressou uma opinião que não podia expressar. Ele tem o direito de pensar, mas não tem o direito de falar. Então é por isso que nós temos que fazer essa reflexão e ver o que é que dos nossos atos, de cada cidadão, de cada cidadã, não só dos parlamentares, o que é que dos nossos atos ainda traz a ditadura e os resquícios dela para o nosso dia a dia. Eu agora escuto o vereador Sérgio Magalhães. Vereadora Marília Reis, a senhora foi muito feliz hoje quando trouxe esse assunto a esta casa, e eu vou ser bem breve mesmo, porque depois da palavra do vereador Josenildo e do meu primo, vereador Múcio Magalhães, então nós entendemos que a senhora disse uma coisa muito importante: a democracia tem limite. E o direito de um, ele se encerra quando ele começa a incomodar o direito do outro. O que esse deputado fez, aliás, ele é especialista em dizer besteira no Congresso Nacional. O que ele fez é um crime contra a nação. E o Congresso devia reagir. Eu acho que o vereador Josenildo tem muita razão. Agora, isso são resquícios, como a senhora tem falado. Resquícios de um regime que durou e que a gente vai ter paciência, mas que a gente tem que lutar
como bem disse o vereador Múcio Magalhães. Pode não dar mídia, pode não dar voto, mas dá para todos nós, especialmente para a senhora. Paz de espírito, sensação do dever cumprido e tranquilidade na nossa consciência de que nós vamos combater isso sempre. Então a senhora já sabe que conta com o meu voto, no seu voto de repúdio, porque se todo mundo fizesse isso, e se todas as casas legislativas no Brasil fizessem isso, ele ficaria com seu raciocínio, desculpa a palavra, imbecil, só para ele, e as besteiras que ele tem dito, ele talvez só dissesse dentro de casa. E se tem um ambiente promíscuo, na minha qualidade, é o ambiente da casa dele, porque ele, na verdade, não está criando filhos, ele está criando monstros. Então, a senhora está de parabéns e conta sempre comigo e, com certeza, com a Casa Zé Mariano. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Sérgio Magalhães. Incorporo o seu à parte e informo aos colegas vereadores que, em o voto de repúdio sendo aprovado por esta Casa, eu fiz o requerimento de que ele fosse enviado para todas as câmaras de vereadores de todas as capitais do Brasil, e também pretendo entrar em contato com os presidentes das casas e com vereadores que compartilham da nossa linha de entendimento, para que também apoiem votos de repúdio, para que em cada capital do Brasil exista um repúdio a esse tipo de atitude e que todos juntos possamos avançar ainda mais. Eu agora escuto a vereadora Aline Mariano. Vereadora Marília, Vossa Excelência traz um assunto bastante relevante, não tenho como mais repercutir tudo o que foi dito, porque acho que todas as falas aqui se complementaram de forma que Vossa Excelência traz para essa casa uma discussão importante, uma discussão que está ligada diretamente aos direitos humanos. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos nesta casa, Vossa Excelência conta comigo e deve contar também com todas as comissões de direitos humanos do país. Portanto, que Vossa Excelência possa ampliar esse movimento, que é algo que abominamos. Independente do partido que figuras com esses pensamentos racistas possam ter, nós temos que repudiar esse tipo de postura e banir definitivamente políticos que pensam desta maneira. Mas é importante que a gente possa fazer valer para que a própria sociedade comece a observar os quadros que elege. Tenho certeza que hoje são poucos os que compactuam com momentos de repressão no nosso país, seja ditadura de direita ou ditadura de esquerda. Mas é importante que a sociedade possa ganhar corpo no que diz respeito a tudo que deve ser considerado como direitos humanos e diferenças na nossa sociedade. Então, queria dizer aqui que Vossa Excelência conta com a Comissão de Direitos Humanos, mesmo sem os outros membros estarem presentes, mas tenho certeza que faço das palavras de todos que fazem parte da comissão, quando coloco aqui a Comissão de Direitos Humanos como um canal de articulação para os fóruns, movimentos sociais, enfim, e até o órgão independente e essencial na apuração do que foi posto e que pode ser considerado certamente criminoso por já existir lei. Então, Vossa Excelência está de parabéns por estar trazendo esse assunto e é importante, sim, principalmente para essa geração que está entrando na política, essa nova geração, para que a gente possa ter cada vez mais bandeiras de liberdade, bandeira de inclusão e não de exclusão ou racismo, seja em relação à homofobia, em relação à cor, em relação à questão religiosa. Nós não admitimos esse tipo de conduta que não diz, que envergonha
e diminui a representatividade política. Então, parabéns a Vossa Excelência e pode ter certeza que a Comissão de Direitos Humanos vai estar atenta no que diz respeito a este movimento. Muito obrigada. Eu agradeço a vereadora Aline Mariano. Aproveito para parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo na Comissão de Direitos Humanos dessa casa. E queria fazer uma observação, que direitos humanos, a definição é bem simples. É não fazer com o outro e que você não gostaria que fizesse com você. E respeitar a diversidade. Mas esse senhor, se é que se pode chamar de senhor, não sabe o que é isso. Não é que ele desrespeite os direitos humanos. É que ele não considera quem é diferente humano. Isso é muito mais grave, porque ele não tem noção do mal que está fazendo a sociedade. Agora eu escuto o vereador Maré Malta. Obrigado, vereadora. Vossa Excelência foi muito feliz. Está de parabéns por este discurso, por trazer a esta tribuna um assunto dessa relevância, dessa envergadura. É inaceitável, repito, inaceitável, qualquer pessoa verbalizar, pode pensar, mas verbalizar algo dessa natureza, uma discriminação, um crime, e que, para um parlamentar, podemos dizer, é infinitamente mais grave. Infinitamente mais grave. Porque pode pensar, mas quando verbaliza, realmente trouxe para o mundo da materialidade algo muito grave. É fundamental que se haja respeito pelas diferenças. O grande líder, Mahatma Gandhi, que ele é grande mesmo, dizia que diferenças ou divergência não é motivo para hostilidade. Isso tem um peso muito grande. É preciso que se lute por direitos, é preciso que se lute pela igualdade e respeito a todas as diferenças, respeito a todas as minorias. E o que acontece aqui, no bojo dessa discussão, que hoje trouxemos essa comemoração, vamos dizer assim, dos militares, dessa data de 31 de março de 1964, é porque não houve punição, vereadora. É a impunidade que imperou aqui, neste país tranquilo, neste país de paz, que tudo foi resolvido no acordo durante a história, a independência foi assim, a abolição foi assim, viajou o imperador, a princesa assinou. Então as lutas não tiveram sucesso. Mas os mártires plantaram uma semente e uma mensagem muito importante. Que é importante que haja essa luta permanente pela liberdade. Que Frei Caneca, Cipriano Barata e muitos outros lutaram. Como Vossa Excelência bem citou, aqui, a casa de José Mariano, Joaquim Nabuco, todos os líderes que lutaram sempre por esse ícone que é a liberdade. Nós temos sim que repudiar isso. Nós temos sim que lutar para que isso não aconteça. E defender a liberdade. E eu vim falar aqui, no discurso dos nossos vereadores, que falaram muito bem e muito bonito hoje, mas das conquistas advindas da luta contra a ditadura. E eu quero também lembrar que a gente não pode perder o que a gente conquistou. Vimos falar aqui da conquista do voto direto. Me permita essa intervenção e esse gancho, porque também está dentro dessas conquistas. O voto direto é sagrado. É a maior conquista do povo brasileiro. E hoje a gente vê numa reforma política se falar do voto em lista. E o que é isso, meus amigos? É o voto indireto.
É o voto indireto. Estão caçando o direito do povo de escolher os seus candidatos. Vamos lutar também contra isso. Vamos lutar por punição, que é fundamental. Porque se tiver, acaba essa festa de comemorar um fato lamentável como esse que foi a ditadura. Obrigado, vereadora. Vereador Maremalta, eu agradeço pelo seu aparte, pelas colocações excelentes que fez nessa ocasião. E foi importantíssimo lembrar que muitas coisas sérias no Brasil, muitas conquistas que poderiam, que teriam legitimidade para serem alcançadas com a luta do povo, foram conquistadas e foram alcançadas na base do acordo. Mas é importante que a gente lembre, principalmente nós que somos parlamentares, defensores e representantes do povo do Recife, que a gente lembre permanentemente a cada cidadão e a cada cidadã que não importa se foi acordo ou não, o que importa é que houve muita luta para que isso acontecesse e que é por isso que todos nós temos a grande responsabilidade de manter e de aumentar essas conquistas da democracia, da liberdade, e todos os direitos humanos foram conquistados até agora e avançar muito mais. É por isso também escuto o vereador Jairo Brito. Eu vim, vereadora, para compactuar com o seu voto de repúdio. Esse cidadão, se é assim que nós podemos chamar, ele já cometeu, como foi dito aqui, várias asneiras, discriminando várias classes, como, por exemplo, os homossexuais. Vossa Excelência disse que ainda não é crime, mas com certeza vai também poder ser crime. E dizer que um cidadão desse, ele nem conhece a história do país dele, né? A etnia brasileira, a mistura das raças, que hoje nós somos fruto dessa mistura do índio, do negro, do branco. E realmente um cidadão desse merece todas as punições possíveis por essa declaração. A gente discute ideias, a gente discute gestões, mas a gente não pode admitir que um político como esse seja um político que possa representar o povo da cidade do Rio de Janeiro, do Estado, porque realmente é um retrógrado, é uma pessoa que não merece sequer o voto dos seus familiares. Então, Vossa Excelência conta com o meu voto para essa nota de repúdio de Vossa Excelência, que pode até trazer complementar com outros tipos de discriminações. Se é assim que Vossa Excelência aceita a sugestão desse cidadão que fez, não só como nossos irmãos negros, mas como outros tipos de discriminações que eles fez, dando mau exemplo à sociedade brasileira. Parabéns. Eu agradeço ao vereador Jairo Brito pelo apoio e gostaria de finalizar meu pronunciamento dizendo que é importantíssimo que essa casa se pronuncie, tome uma posição contra esse tipo de atitude e aqui também expressando um desejo particular. O deputado falou tanto de seus filhos nessa entrevista e ele tem 2 filhos que também estão na vida pública. Eu não quero julgar os filhos pelo pai. Um filho é vereador da cidade do Rio de Janeiro e outro filho é deputado estadual. Então, eu espero que seus filhos não sigam essa linha e que caso sigam e que caso continue assim, que a gente também possa combater para que essas ideias não criem corpo, para que essas ideias não voltem a ser maioria no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que apartearam esse pronunciamento
que apoiaram e repudiaram que nos apoiaram na nossa iniciativa e repudiaram essas declarações. Gostaria de solicitar que em seus partidos, que em suas casas, suas famílias, que nas discussões internas do seu diretório, também levem essa questão à pauta para que seja discutido e que seja abordado com os seus companheiros partidários que são deputados federais. Eu agradeço muito a todos vocês e viva a democracia. Vereadora Maria Léa Reis, muito feliz, Vossa Excelência, no dia de hoje, bem como ao vereador Múcio Magalhães, que trouxe um tema de relevância para esta casa. Gostaria de registrar no plenário desta casa, da líder lá no Jordão, Vilma Benjamin. Gostaria de comunicar que a vereadora Vera Lopes está inscrita ex officio. Amanhã, 31/3, a reunião plenária será em caráter solene, às 16 horas, para uma homenagem ao aniversário do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, proposta de autoria do vereador Almir Fernandes. A presente reunião está encerrada, não, nada havendo mais a tratar, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a reunião plenária em caráter solene, como foi aqui adredemente falado. Até amanhã. Tenho dito. Tem foto aí, não?